Alô, tudo certo? Aqui quem fala é o Colorado e estamos aqui para mais um vídeo do nosso Pratinha no Sheng. E antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com mais um monte de amigos. Sigam meus bons! O capítulo começa quando o Prota está se mudando para a casa nova dele enquanto pensa. Em um piscar de olhos, alguns meses se passaram. Depois de acabar a seleção de estrela e ser aprovado na avaliação psicomentalista, eu voltei para casa e usei vários prêmios e ganhos para comprar uma nova casa para minha família. De alguma forma, a Academia Marcial Hongshuan descobriu sobre isso e tomou a iniciativa de nos ajudar a nos mudarmos para a casa nova. E então, nós nos mudamos para a nossa nova casa, a Mansão Hua. E eu também farei os exames nacionais amanhã. E um tempo depois de toda a mudança, enquanto a irmã do Prota está lá em cima da casa deles, gritando: "Eu finalmente tenho meu próprio centro de treinamento de artes marciais a partir de agora!" O pai e a mãe do Prota preparam algumas coisas para visitar os novos vizinhos. E o Prota, ouvindo isso, fala: "Eu irei com vocês." E o pai dele responde: "Não precisa, vai descansar. Você fará os exames nacionais amanhã, então precisa estar bem descansado. E se por acaso você se tornar o maior estudante de artes marciais, nossa família com certeza ficará orgulhosa de nossos ancestrais." Então corta para a noite, enquanto o Prota dorme e pensa: "Meu poder interno já está quase no limite do rank 4. Eu tenho potencial para avançar para o rank 5 a qualquer momento. Na verdade, eu já poderia ter avançado para o rank 5 faz tempo. O motivo de eu não ter avançado ainda é porque eu quis refinar continuamente minha energia interna. A energia interna dourada, originalmente fraca, agora se tornou como âmbar dourado, percorrendo meu corpo. Estou prestes a completar a terceira rodada de refinamento em breve, e isso aumentará meu poder múltiplas vezes." Aí o Prota vai pro mundo dos sonhos e lá ele já encontra com a lanceira de gelo, e de frente com ela, ele fala: "Vamos começar o treinamento de hoje." E a luta do gelo extremo contra o fogo da Fênix começa. E enquanto os dois lutam, com o Prota dando uma porrada na cara dela, ele pensa: "Atualmente, eu consigo atingir um impacto estelar de 20 vezes." Então, ela desce a bicuda no bucho do Prota e ele sai voando, criando uma explosão enorme. Então, com o impacto, ele já aproveita e pula direto para dar um socão nela. E enquanto isso, ele continua pensando: "Quanto às 4 técnicas especiais de respiração, minha respiração de fogo está no rank 2. Além de criar uma bola de fogo, eu também posso lançar uma poderosa explosão." Então, ele com uma bola que parece o Rasengan na mão, explode a cabeça da mulher. Mas quando nós vemos, ela defendeu com o escudo e ela está até rindo, como se estivesse se divertindo por estar lutando com o protagonista do anime. Cê é louco. Então, o Prota começa a usar a respiração de vento dele e ela cria uma torre gigantesca de gelo. E enquanto ele corre pelo labirinto de gelo que a mulher fez, ele continua pensando: "Eu estive treinando com a deusa marcial praticamente todos os dias ultimamente. Agora eu consigo durar 5 minutos sem morrer. Comparado ao último encontro que eu morri instantaneamente, essa é uma melhora massiva. Eu já me tornei totalmente alguém com artes marciais aperfeiçoadas. Mas se eu fizer um avanço e progredir todas as minhas artes marciais aperfeiçoadas serão melhoradas ainda mais?" E enquanto o Prota está parado, nós vemos que ele está conseguindo controlar todos os elementos que ele já controlava ao mesmo tempo. E nisso, enquanto ele está parado, ele olha para ela e percebe a aura gigantesca que ela tem. E ele começa a falar: "Certo, ainda não sou capaz de te derrotar. Depois dos exames nacionais, minhas habilidades com certeza vão exceder o rank 4. Quando eu obtiver o volume das 3 principais artes marciais de rank 11 e avançar para o rank 5, eu devo ser capaz de derrotá-la. Quanto mais eu luto com a deusa marcial, mais eu ansio obter a técnica marcial que pode condensar gelo em lanças. No entanto, ao menos eu finalmente possuo a minha própria arma agora. Esta é a arma que me custou 2 bilhões e 700 milhões. A lâmina eterna. Eu colhi 27 quilos de Mithril na mina de Mithril na montanha Oxyhead e gastei tudo fazendo esse item. E foi ficando menor e menor. Depois disso, só sobrou alguns milhões. Não me surpreende o porquê dos mentalistas psíquicos serem tão raros, não tem jeito. Esse é um trabalho que suga todo o seu dinheiro. Felizmente, posso descrever esta arma em apenas 3 palavras. Valeu cada centavo." Então, enquanto o Prota controla essa arma nova dele, ele pensa: mesmo 10 mil anos depois, há uma razão pela qual os mentalistas psíquicos ainda são uma profissão de primeira linha, muito procurada. Nos últimos meses, eu compreendi um dos movimentos assassinos de rank 5 da lâmina eterna. E novamente, tenho 5 palavras para descrever esse movimento assassino. Ele é capaz de matar mestres marciais. Se poder ser usado para matar mestres marciais de rank 5, rank 6 ou até
até mesmo rank 7, há alguma habilidade de combater psíquica mentalista que é mais poderosa do que a lâmina eterna? A deusa marcial é muito forte. Ela está em uma liga completamente diferente das de mestres marciais comuns. E eu não tenho nenhuma chance de chegar a um raio de 1 metro dela. Droga, os movimentos normais da lâmina eterna são completamente inúteis contra ela. Mas se usar a lâmina eterna e lançar o golpe assassino com tudo que tenho, talvez eu possa machucar a deusa marcial, mas isso significa esgotar completamente minha energia psíquica, e eu me tornarei imediatamente inútil, e depois com certeza serei assassinado por ela. Por outro lado, com o bônus do meu corpo dourado imortal na minha respiração do vento, minha velocidade é comparável com a dela. Contanto que eu não me entregue para ser morto, não há nada que ela possa fazer comigo. É uma pena que eu não tenho nenhum parceiro adequado. A deusa marcial é muito forte, então não consigo testar as coisas nela. Se eu forçar as coisas agora, eu serei morto por ela. Sem ter outro alguém para servir de comparação, não tem como descobrir o quão forte eu sou e nem saber os meus limites. Os exames nacionais amanhã serão uma ótima oportunidade para eu me autoavaliar. Estudantes de artes marciais da província de Hu, meu objetivo está muito além disso. Então, enquanto o Prota acorda e olha para o sol, nós vamos ver as habilidades do Lu Sheng. Técnica de visualização de cristal, refina passivamente e constantemente sua energia psíquica. Olhos do Lu Sheng, seu olhar eletrizante pode ser usado para intimidar os outros quando necessário. E esse último aí eu não sei se é muito um poder, mas o The Rock usa na vida real, então eu não vou criticar. Arte de refino de corpo estelar. Esta arte de refinamento de uma célula solar pode fornecer energia semelhante a uma estrela. Corpo dourado imortal, um corpo perfeito que regenera ferimentos, provê uma defesa extraordinária e também permite se mover normalmente mesmo sob pressão gravitacional extrema. No entanto, ainda é incapaz de permitir que alguém se torne uma forma de vida definitiva no espaço sideral. As técnicas de respiração natural podem mudar para diferentes formas de acordo com a necessidade da situação. Iluminação divina do Rei das Profundezas. Essa daqui tem uma parte da informação perdida, mas o restante dela diz para criar um segundo recipiente dentro do corpo e usar isso para dobrar a energia. 10 sóis no mesmo céu, uma habilidade suprema herdada de um mestre do sol oriental, um golpe extremamente poderoso. Percepção de tempo, um sentido especial obtido através de melhora de energia psíquica pode reagir ao mesmo milésimo durante combates em alta velocidade. Após isso, a cena muda para o outro dia com o Prota comendo na mesma mesa que a irmã e a mãe dele, com ela dizendo que tudo dê certo e nosso Lu Sheng consiga boas notas. E a irmã fala: maninho, eu vou acompanhar você até o lugar do exame depois. E o Prota, comendo, passa a mão na cabeça dela e fala: certo, é bom que você prove um pouco da atmosfera dos exames nacionais, assim você não vai ficar nervosa quando for sua vez. E ela, se achando com os treinamentos do Prota, fala: eu não vou ficar. E a mãe dele fala: não fique nervoso, faça seu melhor independente do resultado, temos muito orgulho de você. Então o pai do Prota chega com um carrão novo dele e fala: filho, vamos! E tanto o Prota quanto a irmã dele entram no carro. E no caminho, o pai do Prota fala: filhote, faça seu melhor. Se a família Lu pode ou não produzir um artista marcial de ponta, depende de você. E a irmã dele se irrita e fala: pai, eu ainda estou aqui. E o pai do Prota até zoa com ela dizendo: garotinha, você ainda tem que se esforçar bastante, tem um longo caminho. Então eles chegam, o Prota sai do carro e já usa a percepção dele e escuta várias pessoas conversando ao mesmo tempo, com algumas mães falando para o filho: querido, dê o seu melhor, não fique nervoso, tente, você vai se superar, vai trazer a honra para a família se alcançar o topo. E outras famílias dizendo: você quer beber alguma coisa, está com fome, precisa ir ao banheiro, você trouxe seu ID para o exame? Mas enquanto isso, o Prota tá pensando: já faz um tempo desde que eu voltei para a minha vida normal, é bom finalmente comparecer aos exames nacionais como uma pessoa qualquer, os últimos meses foram bem sérios. Então, saindo do carro, o pai do Prota chega nele e fala: na minha época, também fiz os exames aqui. Infelizmente, eu não era talentoso o suficiente e nem bem nutrido. Então eu fui eliminado. Filho, você é umas 100 vezes melhor que seu pai. Não direi nada além disso. Dê tudo de si. E o nosso Protinha, sempre frio e calculista, fica emocionado e fala pra ele: pode deixar, pai. E enquanto sobe as escadas para entrar no lugar, a irmã dele fala: faça o seu melhor, maninho. Eu e o papai iremos esperar aqui fora. E já lá dentro, com todo mundo no lugar, está finalmente na hora do Exame Nacional Anual de Artes Marciais.
Então, um dos examinadores chega perto do pessoal e fala: entrem no exame baseado nos seus números de registro. O primeiro salão será onde a sua vitalidade será avaliada. Seu poder de combate vai ser avaliado no segundo salão. Número 000236 até o 000240, entrem. E enquanto os 4 que foram chamados estão subindo, um dos avaliadores chega e fica confuso porque tem um buraco no meio da multidão. O que vocês estão fazendo? Por que as pessoas ali estão todas aglomeradas e deixando um espaço tão grande no meio? Voltem para a posição! Aí, um dos caras que estavam atrás do Prota fala: instrutor, não é que como se eu não quisesse dar um passo para frente, é que quando mais eu chego perto dele, eu me sinto inexplicavelmente nervoso e meu corpo começa a tremer, eu não consigo. E o instrutor, já bravo, corre para cima do Prota e fala: o que diabos? E quando ele chega perto, ele sente a aura do Prota e já fica totalmente confuso. E já pensa: meu Deus, que aura imensa! Esse é um tipo de aura que naturalmente é emitida quando a vitalidade de um artista marcial atinge um certo nível de intensidade. E já vendo o quão monstruoso o Prota era, ele continua pensando: quando pessoas comuns se aproximam, é como se tivesse se aproximado de uma besta furiosa. Seu mecanismo de defesa corporal instintivamente te faz se afastar do perigo. Que tipo de monstro ele é? Então ele dá uma tossida de nervoso e fala: tanto faz. Ei, Lu Sheng, vá para a sala de avaliação primeiro para ter sua vitalidade avaliada. Todos vão após ele. Então um alvoroço começa a se afastar do Prota, com eles pensando: meu Deus, ele é aterrorizante, fiquem longe do Lu Sheng. Uau, finalmente podemos sair de perto. Então o Prota suspira e fala: certo. E ao entrar lá dentro, ele já vê uns seguranças expulsando o cara de lá, com ele gritando: eu não usei nenhuma droga ilícita, é sério, não usei. Eu só bebi um pouco de sopa de frango que meu tio fez de acordo com o remédio popular. Ele disse que isso me ajudaria nos exames. E um dos avaliadores que estavam expulsando ele fala: eu lhe avisei desde o começo. Você deveria ter nos avisado caso tivesse comido alguma coisa que não deveria nos últimos dias. Trapaças são proibidas. Estaríamos revogando seu direito de participar dos exames nacionais pelos próximos 3 anos. Vá para a casa. E o cara, sendo jogado para fora, fala: eu não trapaceei, isso é injusto. Então um segundo avaliador aparece e fala: esses candidatos sequer possuem respeito a si mesmo. Mesmo que tenha sido 3 anos nos regulamentos, na verdade ele não tem esperança de ter outra chance nesta vida. Nenhuma universidade de artes marciais aceitaria um estudante que já trapaceou antes. O próximo é o Lu Sheng, e ele aponta o dedo pro Prota e diz: é você, correto? Se apresse e vem aqui. Então o Prota passa no meio dos dois e os dois já sentem a pressão gigantesca que é ficar perto do Prota. E um deles diz: esta aura não é forte demais? Veja bem, somos todos instrutores do rank 5 aqui. Mesmo assim, todos nós recuamos por reflexo. E eles ficam totalmente abismados. Então, logo após isso, um dos instrutores chega no Prota com a agulha e fala: você está pronto? Primeiro nós iremos avaliar a sua... E quando o cara ia falar vitalidade, o Prota já pega a agulha e fala: meu corpo é completamente temperado. Você terá que usar outra agulha. Essa não vai atravessar minha pele. E amassa a agulha só com o dedo. E os dois caras que já estavam desesperados com a aura do Prota escuta isso e fala: hã? Aí um deles sai correndo e traz um monte de agulhas e diz: aqui está um lote de agulhas para coleta de sangue para artistas marciais de primeira qualidade. Então, enquanto o cara ia pegar uma de cada vez e testar no Prota, o Prota já fala: eu irei levar muito tempo para testar uma de cada vez. Então ele pega todas ao mesmo tempo e fala: vamos fazer tudo de uma vez. E esmaga elas contra a própria mão. E quando ele larga, nós vemos que todas as agulhas ficaram igual uma flor, toda molenga. E um dos instrutores fala: isso é insano, o quão rígida é a pele dele, não há como evitar, vou consultar os superiores. E como um deles, nervoso, fala: você vai avaliar o seu poder de combate primeiro. E o Prota só responde com: certo. Não tem o que fazer, né? Chegando na sala de avaliação de poder de combate, o Prota já viu um cara dando um soco num boneco gritando: toma isso, morra!
E bom, nada acontece, né? Que o cara não é o protagonista do anime. E ele mesmo fala, poder de batalha acima de 100, eu tenho chances de entrar em Dongling agora. Ah, meu Deus. Só pra vocês entenderem e relembrarem a diferença, o poder do prota quando ele testou lá em Dongling, quando ele ainda não tava tão forte, tava em 200 mil. O do cara tá em 100. Mas voltando, nós vemos o prota e um instrutor chegando em um outro instrutor que estava sentado avaliando o poder de batalha dos outros. E quando o instrutor que trouxe o prota fala com o instrutor de azul, o instrutor de azul fala: Zhang, o que está fazendo aqui? A vitalidade do próximo candidato ainda não saiu? E o Zhang chega no ouvidinho do cara e conta tudo o que aconteceu. E então o instrutor de azul se assusta e grita: Hã? O quê? Sério? E logo depois o Zhang já sai dali e fala: como estão os equipamentos aqui? Você precisa alterá-los para um modelo de nível mais alto? Não podemos passar por vexame outra vez. E o instrutor de azul responde: não se preocupe, este é o melhor modelo. Ele pode avaliar uma quantia máxima de pontos de até 99 mil. Mesmo se um artista marcial rank 6 estivesse aqui, não haveria problemas. Não me diga que aquele garoto é um mestre marcial, é? O nome do garoto é Lu Sheng, certo? Então ele chama o prota e fala: venha, é sua. E como já vem acontecendo pelo manhwa todo, só a aura do prota corta as palavras do cara. E ele fica completamente abismado. Mas aí o prota olha pra ele e fala: olá, instrutor, eu sou o candidato 0545, Lu Sheng, da cidade de Baihe. E o cara dá uma risada de nervoso e fala: estudante Lu Sheng, por favor, venha à frente do aparelho para começar sua avaliação. E bom, então o prota fica na frente do robô e o cara fala: Lu Sheng, está pronto? E o prota fala: só um segundo. E nós vemos a cara do instrutor ao ver o prota fazendo respiração das chamas, iluminação do divina do rei das profundezas, aumento de vitalidade, e uma aura maior ainda começa a jorrar do prota. E lógico, depois de virar um super saiyajin, um instrutor de azul grita: hã? O que foi aquilo? Você está me dizendo que esse é um estudante que está aqui para os exames nacionais? E enquanto isso o prota tá calminho só pensando: reunir poder, liberar em pontos específicos, discernir vulnerabilidades, onisciente, onipotente, artes marciais aperfeiçoadas, primeira forma, impacto estelar, 20 vezes, habilidade do mestre marcial. Essa é a minha primeira vez fundindo todas essas formas em uma. Eu também gostaria de saber a minha força atual, 10 sóis no mesmo céu. E lógico, o manhwa corta 5 minutinhos atrás para gerar aquele suspense, né? Então, no edifício dos exames nacionais, nós vemos o Xu Yaodong, examinador-chefe dos exames nacionais de Baihe, presidente da Associação Marcial da cidade de Xunhai. E sim, eu também confundi com o Yu. Eles são muito parecidos, mas eu fui ver e o Yu tem um raiozinho na testa. E o manhwa diz que, para prevenir trapaças, o presidente da Associação Marcial de outra cidade assume o posto de examinador-chefe. E do outro lado, quem estava jogando um dominozinho em chinês era o educador-chefe de Baihe, Liu. Então, o mesmo Liu fala: você é mesmo habilidoso, presidente Shu. Eu perdi 7 partidas seguidas. Vamos parar por aqui. E o presidente Shu fala: eu sou só um artista marcial, não sou tão habilidoso no xadrez, mas obrigado por mostrar misericórdia. E enquanto ele tá falando isso, uma mulher abre a porta correndo e fala: presidente Shu, tem algo importante que precisamos de você. Então ele olha para trás e fala: o que há com os modos? Não consegue ver que tenho visita? Mas diga, o que foi? E ela, desesperada, fala: é muito difícil falar com palavras. Mas resumindo, um candidato de Baihe quebrou todas as agulhas usadas para tirar sangue. E os examinadores estão solicitando permissão para usar agulhas de alto nível. E o presidente Shu fala: não há uma caixa de agulhas de alto nível em todo o salão de exame? Por que você tem que me pedir algo assim? E ela, enquanto o presidente joga, fala: as agulhas quebradas foram justamente essas. E os 2 chefes que estavam lá ficam desesperados e falam: o quê? Aquelas agulhas foram todas quebradas? Você está dizendo que aquele garoto tem um corpo completamente temperado? Rápido, vá pegar agulhas especiais na sala de controle e obtenha as informações do currículo desse candidato. E ela entrega um papel para ele dizendo: eu já tenho um resumo aqui. E lendo, os 2 se assustam e o presidente Shu fala: chefe Liu, parabéns. E o Liu fala: foi apenas sorte. Agora é minha vez de ser humilde. É tudo graças aos bons ensinamentos do presidente Xiao. Eu tenho que aproveitar um pouco da glória agora. E o presidente Shu fala:
Ó, chefe Liu, você não parece surpreso. E o Liu fala, é claro que estou, mas eu estava preparado para algo assim. Presidente Shu, você conhece a seleção anual da estrela que acontece no Distrito Militar Oriental? Esse Lu Sheng foi a estrela. E não é tudo. Esse garoto raro é uma estrela das artes marciais de que todos os da cidade de Baihe conhecem. E o presidente Shu fala, entendi, mas enquanto isso ele pensa, uau, com esse tipo de habilidade, quem se importa sobre estar no topo das artes marciais provincial? Ele está fadado a estar no topo da nação. E então o presidente Shu olha para o chefe Liu e fala, vamos dar uma olhada nele, seria uma pena não conhecer um talento como esse. E do nada, uma pressão gigantesca começa a emanar no lugar. E tudo começa a tremer, com o chefe Liu falando, o que? É um terremoto? E o presidente Shu fala, não parece comum, eu consigo sentir que a origem dos tremores não está longe. A direção é o salão de avaliação de poder de combate. O que diabos está acontecendo lá? E quando nós voltamos pro Prota, ele está literalmente com os 10 sóis emanando. E o boneco de teste sumiu. Mas quando a câmera muda, nós vemos que tá tudo arregaçado em volta. E até os instrutores saíram voando. E já branco, um deles fala, o aparelho que pode medir o poder de combate de um artista marcial rank 6 foi destruído com um só soco. O soco dele tem um poder de combate acima dos 99 mil. Então o presidente Shu e o chefe Liu chega e grita, ei, o que aconteceu aqui? E o instrutor de azul chega chorando no presidente e grita, obrigado Deus, você está aqui, presidente Shu. Ele é um mestre marcial. E o Prota, como se fosse normal ter um poder daquele tamanho, aponta pro própria cara e fala, quem? Eu? E então o presidente olha para os instrutores e fala, os candidatos podem sair por agora, vocês avisem aos demais candidatos do lado de fora de que eles terão que esperar mais um pouco. E grita, vão imediatamente à associação marcial para pegar um aparelho de avaliação nível mestre, agora! E os instrutores assustados gritam, entendido, e saem correndo. E enquanto isso, o presidente, pensando, fala, o poder daquele soco foi mesmo chocante. O que aconteceu hoje provavelmente vai virar uma história sensacional, jovem herói. Então, o chefe Liu chega no Prota e fala, não se preocupe, Lu, ninguém vai lhe culpar. Por favor, não se sinta culpado. Vá se preparar. Tudo o que você tem que fazer é realizar a avaliação mais uma vez. E enquanto o chefe Liu fala isso, ele está pensando, só de estar perto dele, eu consigo sentir a aura de um artista marcial que foi melhorado 1000 vezes. Se não tivessem visto com os próprios olhos ou experienciados isso, quem acreditaria que há um artista marcial de 18 anos assim? E uma hora depois, o instrutor que foi buscar o avaliador para o Prota chega e fala, presidente Shu, todos os aparelhos de alto nível chegaram, vamos começar a preparação de avaliação imediatamente. Então, o presidente Shu pega uma agulha dourada e fala, faremos a avaliação de vitalidade primeiro. E a seguir, ele fura o dedo do Prota e sai um sangue totalmente diferenciado. E quando o chefe Liu vê isso, ele fala, congela, mas não se dispersa, tão espesso quanto o mercúrio. O sangue de um mestre marcial é assim? E o presidente Shu, olhando para isso, fala, não, ainda não chegou lá. Eu já vi o sangue de um verdadeiro mestre marcial antes. Congela até formar pérolas, seja em termos de consistência e coesão, é superior a isso. E o chefe Liu responde com, mas considerando a idade dele, já é bastante surpreendente. E então, o presidente Shu coloca a agulha numa máquina para mostrar a vitalidade do Prota. E quando nós vemos, a vitalidade do Prota está em 1200. E emocionado, o chefe Liu grita, uma vitalidade acima de 1200? Um artista marcial de rank 6? Em toda a história de Baihe, não, mesmo em toda a história dos exames nacionais da província de Dongning, tais resultados nunca foram atingidos. E o presidente Shu fica muito feliz e olhando pro Prota fala, bom, muito bom, Lu Sheng, você estabeleceu um novo recorde da província de Dongning. E o Prota, com a cara de peixe morto, olha pra ele falando, que bom eu acho. E um dos instrutores olha pra isso e quase morre, pensando, você disse que bom? Ele é muito presunçoso, eu não aguento mais. Então ele se recompõe e fala, presidente Shu, o aparelho de avaliação está pronto. E então o presidente olha pro Prota e fala, agora bata enquanto o ferro está quente, venha avaliar seu poder de combate. Mas enquanto o Prota se aproxima do boneco, o presidente pensa, esse instrumento de nível mestre para medição de poder de combate é praticamente novo, já que apenas algumas pessoas em toda a cidade de Baihe que possam fazer uso disso. Ainda assim, está sendo usada por um jovem hoje,
E então, como sempre, o Prota já se prepara e lança um socão com impacto estelar de 20 vezes e com 10 sóis no mesmo céu. E como já esperado, o Prota até cria um mini terremoto quando dá o soco. Mas quando o presidente Shu se recompõe, ele se desespera e fala: a vontade de um mestre marcial, aquela é definitivamente a vontade de um mestre marcial. A coisa que eu tenho perseguido por tantos anos agora está aparecendo em um jovem de 18 anos. Como alguém não ficaria chocado? E o chefe Liu, também vendo isso, fala: ele está claramente no caminho para se tornar um mestre rank 7. Ele com certeza vai se tornar um mestre marcial jovem. Mas quando nós vemos o poder do Prota, diz que está em 1.260. E então, vendo isso, o chefe Liu fala: o poder de combate dele também atingiu os requisitos. Embora ainda seja um pouco cedo, ele merece ser chamado de quase mestre marcial. E o presidente Shu, intrigado, fala: estranho. Tem caroço nesse angu. Lu Sheng, você tem a força de um mestre marcial, então por que não usa o seu QI vital? E ansioso, o chefe Liu fala: tem razão, onde está o seu QI vital? E então o Prota olha para eles com a maior calma do mundo e fala: eu ainda não estou no rank 5, então meu QI vital não foi totalmente desenvolvido ainda. E os dois ficam assombrados, sem saber o que fazer. E o chefe Liu fala: meu Deus, ele sequer está no rank 5, mas já é capaz de atingir o mesmo poder de combate de um mestre marcial. E o presidente Shu olha para o chefe Liu e fala: parabéns, Bai He provavelmente produzirá um mestre marcial no futuro. Essa é a encarnação de um verdadeiro dragão. E o chefe já fica todo feliz e fala: verdadeiro dragão? Um verdadeiro dragão? Minha Bai He está prestes a produzir um verdadeiro dragão. Rápido, notifique o presidente Xiao e ao Distrito Militar Oriental. Então passa-se um tempo e o Prota, saindo da avaliação, chega no carro do pai dele e fala: oi pai. E ele respondendo diz: Ching, como foi? Deu seu melhor? Aí o Prota fala: foi um pouco melhor do que eu esperado. Não devo ter problemas para entrar em uma universidade na capital. E a irmã dele, totalmente feliz, fala: isso significa que você pode conquistar o lugar do melhor estudioso marcial? Haha, meu irmão é o melhor. E obviamente a irmã dele já tira aquela selfie. Já em casa e no mundo dos sonhos, o Prota abre a avaliação dele e vê que algumas coisas mudaram. Como que agora ele teria 181 anos de vida e que ele virou um artista marcial de rank 8. Então o Prota, vendo isso, fala: na verdade, eu tenho 5 esposas agora. Não é como se eu quisesse isso. Mas peraí, eu finalmente consegui me tornar um grão-mestre de rank 8 nessa vida. Com permissões de nível 4, eu posso obter os volumes subsequentes das 3 artes marciais de rank 11. E finalmente ele consegue o volume 3 das artes marciais que ele tanto vem usando, que são visualização de cristal, técnica de respiração natural e a arte do refino de corpo estelar. E ele logo, sem enrolar, abre um dos pergaminhos e pensa: com permissões de nível 4, a arte de refino do corpo estelar cobre todos os estágios de nível de treinamento do nível 4 ao nível 6. É equivalente a apontar diretamente para o caminho de um mestre marcial. Esse volume não é só providência aos exercícios de cultivo do segundo estágio do corpo dourado imortal, mas também mais uma técnica especial. E ele fala: obrigado Deus por Shi Sheng ser um fanboy de Wang He. Pode-se dizer que os dois têm a mesma origem, então foi fácil para mim atravessar sem problemas. A minha vontade como mestre marcial foi formada. Contando que eu aumente minha vitalidade de forma consistente, eu posso me tornar um mestre marcial fácil. No entanto, o caminho marcial de Shi Sheng, o qual criou a primeira técnica 10 sóis no mesmo céu, e o caminho marcial do rank 11 Wang He, o qual é conhecido por Sol Maligno Oriental 10 mil anos depois, o caminho dos dois são do mesmo nível. Eles eram completamente diferentes. Esses são os seus caminhos, não o meu. O caminho do mestre marcial que eu quero seguir deve ser baseado em Wang He, mas também deve transcendê-lo. Meu objetivo inicial era atingir o rank 12 ou acima. Só assim posso fazer o que até o Wang He não pôde. Eu tenho 3 artes marciais como minha principal fundação. A gloriosa civilização de 10 mil anos das artes marciais pavimentou o caminho para mim. Isso não é uma ilusão, nem é uma superestimação das minhas capacidades. Esse é apenas o meu futuro. Silêncio, silêncio. Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. É isso, valeu e até a próxima.